Cuidar da saúde mental nunca foi tão importante como nos últimos tempos. A psicóloga Virgínia Novo fala sobre a importância da psicologia nas nossas vidas. Olá, boa noite. Hoje a gente está começando mais um programa Insight e hoje vamos falar sobre a psicologia. O que abrange a psicologia? Por quê? Porque tem sido muito comentado nessa pandemia em especial, algumas situações que ficaram mais relevantes a respeito de situações mentais, enfim. Muitas perguntas, muitas dúvidas, e eu resolvi então, a pedido também de algumas pessoas, clarear um pouco mais esse assunto. Então, o que é psicologia? Né? É uma ciência que ela trata dos transtornos psíquicos das pessoas, transtornos mentais. Essa é, na teoria, o que é a psicologia. Porém, ela saiu de uns tempos para cá. Ela vem tomando uma outra abordagem, que não só tratar de situações, como a gente vê e lê muito no Google, outros sites que lhe dão respostas, muito se busca situações de transtornos mentais. Porém, pessoas que estão um pouco mais à frente disso, pessoas que estão com a mente mais aberta para poder entender de si mesmo, estão entendendo nesse momento que a psicologia também ela é muito abrangente para a situação da qualidade de vida. Hoje, a gente não trata só transtornos mentais. Hoje, as pessoas mais entendidas e sábias estão recorrendo a psicólogos também para ter um momento um momento de crescimento, de amadurecimento, de entendimento da vida, de procura de outras opções, de enfim, poder se entender, poder interagir melhor, poder se conhecer. Eu acredito que, hoje em dia, a qualidade de vida aliado ao se conhecer melhor, a cada vez poder ter mais subsídios a seu próprio respeito, é o que está trazendo mais pessoas a consultórios. E não apenas os transtornos mentais. Também os transtornos mentais, mas não apenas. Bom, e qual é o papel do psicólogo nisso? Ajudar a encaminhar nesse momento da pessoa, entender este momento, encaminhar essa pessoa neste momento, ajudar, dar a mão para ela, mostrar, encaminhar, indicar o caminho que ela possa seguir, sem, de forma alguma, transferir a ela os seus valores, as suas ideias, os seus pensamentos. Como assim? Simples. Se a pessoa quer se entender, ela tem um desejo, não necessariamente venha a vir de acordo com o que o psicólogo tem de valores e desejos. Esses meus valores e desejos, eles têm que ficar guardados para mim. Eles não podem ser repassados a esse paciente, a esta pessoa. Por que isso? Porque nem sempre os caminhos são os mesmos. O que a outra pessoa veio buscar, à luz do seu entendimento, não quer dizer que sejam os mesmos valores e as mesmas situações em que a pessoa do profissional do psicólogo tenha a respeito do entendimento dele ou daquele determinado assunto. Em suma, os valores, os ideais de um psicólogo, de um bom profissional da saúde, não pode estar em prol das suas próprias vontades, e sim em prol daquela pessoa que veio buscar esse entendimento. De tal forma que, se o profissional da saúde, que é um bom profissional, entender que ele tem algum impedimento que venha se opor aos ideais daquela pessoa, ele decline imediatamente desse paciente e o encaminhe a outro profissional que possa lidar com isso de uma forma mais tranquila. Bom, dito isso, falando da qualidade de vida, né, que é a principal função a que vem a busca do psicólogo,
nós vamos passar agora aos campos de atuação da psicologia. São variados, são variados. Nós temos psicologia do esporte, nós temos psicologia jurídica, a gente tem psicologia clínica, hospitalar, existe uma gama infinita, até para pets, né? A psicologia, ela está em todos os campos, ela está muito difundida hoje, e em todos os campos ela tem sido se mostrado como auxílio. Quais são as abordagens da psicologia? Quais são os tipos de psicologia? Existem vários tipos, e cada um vai se adequar àquele momento, ou àquela situação, ou aquele transtorno daquele paciente que vem nos procurar. Existem vários. Existe a terapia freudiana, que é a mais normal, a usual, né? Não é normal, a usual. Existe a terapia, que é essa freudiana linha, é a chamada psicoterapia psicanalítica, né? Ela também segue dentro da psicanálise, mas de uma maneira mais aprofundada, uma abordagem mais aprofundada. Nós temos a psicoterapia comportamental, que é outro tipo de psicoterapia. Nós temos a linha freudiana, a linha junguiana, nós temos a linha lacaniana. Então, assim, existe uma vasta gama de abordagens da psicologia, assim, de formação. Existe também, que eu acho importante que a gente comente, os tipos, as diferenças entre um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra. O psiquiatra, ele tem uma função, ele vem da área médica, tá? A função dele, no primeiro momento, seria ter uma habilitação para poder receitar medicamentos. Então, no primeiro momento, ele se forma em medicina e ele faz opção para, posteriormente, ele se complementar dentro da área de psiquiatria, para auxiliar nessa situação medicamentosa, enfim. O psicanalista, ele tem uma formação aleatória, pode ser qualquer formação. Ele pode ser um médico, um advogado, enfim, pode ser um psicólogo também, por que não? Ele vai fazer um tempo de psicanálise, né, aulas de psicanálise, junto com um tratamento para ele mesmo, né, para ele poder estar apto a depois poder auxiliar algum paciente. Ele é uma abordagem mais intensiva, né, a psicanálise, porque ela praticamente ela tenta pegar a parte mais pura freudiana, né? Então, geralmente o psicanalista vai se utilizar quase que ortodoxamente dizendo da linha do Freud, se utilizando de divãs, se utilizando de muito pouca interação com o paciente. Ele atua mais na parte observacional e, posteriormente, vai encaminhando esse paciente, mas muita observação e deixando a fala fluir de uma forma mais livre. E qual é a diferença da psicoterapeuta ou do psicoterapeuta com abordagem psicanalítica? O psicoterapeuta, ele fez psicologia, que é um curso que tu vai sair ali bacharel após fazer 5 anos desta faculdade. Pode variar um pouquinho de instituição para instituição o tempo de formação. É uma faculdade que ela não para só ali, é uma ciência que não para só ali. Você tem que estar constantemente se adaptando e se inteirando, porque das várias situações que vão ocorrendo. Agora, por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia com uma série de questionamentos, série de situações, uma série de abordagens, são situações distintas e que estão acontecendo de uma forma única nesse momento e que exige, sim, um estudo maior para poder dar seguimento.
Então, tem que estar sempre se inteirando de novidades. Essa é a parte da psicoterapia psicanalítica. São essas as 3 diferenças. Bom, mas e agora? Aí vem a pergunta, o psicólogo, né, o psicoterapeuta, ele vai ficar só preso num paciente? Não, claro que não. Ele pode fazer parte de uma equipe hospitalar, ele pode fazer parte de uma equipe multidisciplinar, ele pode fazer parte de uma equipe esportiva, ele pode fazer parte de uma clínica, ele pode fazer parte de um grupo dos próprios psicoterapeutas mesmo, né, que a gente chama de supervisão cruzada, que é quando a gente faz uma reunião, digamos assim, fazendo trocas a respeito de abordagens da psicanálise, até para ter um maior entendimento dele mesmo e do paciente. Eu espero ter conseguido aqui me fazer clara, né, que a função, na verdade, do psicólogo, ela permeia várias situações, inclusive envolvendo ele mesmo. Existem, sim, situações em que o próprio profissional se sente um pouco vulnerável. Nós estamos agora vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo um momento muito delicado da história da humanidade, e a dignidade de todos os profissionais, em especial da área da saúde, em se proteger, em fazer uma situação confortável, em oferecer esse auxílio, tanto para o profissional como ao paciente, como a qualquer outra autarquia, ela é importantíssima, desde que não inclua nisso outros valores, senão os dignos da categoria. Então, eu espero ter deixado claro aqui um pouco do nosso trabalho, né, um pouco do que a gente faz, um pouco de como a gente se envolve, sim, porque o profissional da saúde também não está livre disso, né, mas quero acreditar, eu sempre tenho fé no humano, e eu acredito sempre que a gente vai conseguir superar todas essas situações, ter um olhar muito claro para os 2 lados, tanto que solicita uma avaliação, como aquele a que a avaliação é aplicada, e eu acredito, sim, que a humanidade possa ter um caminho de desenvolvimento e de maturidade muito unido daqui para frente. A gente está passando as mesmas coisas, situações gravíssimas, e eu acredito que se a gente não se der as mãos para se reerguer, vai ser muito difícil que a gente consiga virar essa situação que se apresenta para nós agora como literalmente é um desafio a todos. Então fica aqui o meu boa noite, espero poder ter sido clara e até a semana que vem.